Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Costa. Como em todas as quintas-feiras, mais uma semana que nos encontramos no TBT da televisão, no Observatório da Televisão. E nesta semana, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar de 1990, que é um ano que marca um ponto muito importante da trama da nova novela das 7, Verão 90, que estreou na última terça-feira, né, de Isabel de Oliveira e Paula Amaral. Em 1990, infelizmente, ocorreu um fato de triste lembrança para muitas pessoas, que foi o confisco da poupança pelo governo do recém-impossado presidente Fernando Collor de Mello, no dia seguinte à sua posse, 16 de março de 1990. E, inclusive, este acontecimento muito triste terá uma importância fundamental na trajetória dos personagens de Verão 90, como vocês poderão ver agora nos capítulos que vêm pela frente, né? Em 1990, a TV Globo completava 25 anos, no mês de abril. E, ironicamente, o slogan daquele aniversário, A Globo 90 é nota 100, abriu um ano de muitas dificuldades de audiência para a TV Globo. A sua novela das 8, Rainha da Sucata, que estreou no comecinho de abril, escrita por Silvio de Abreu e dirigida pelo mesmo Jorge Fernando de Verão 90, de início enfrentou uma resistência da parte mais da imprensa do que do público, pode-se dizer, porque ela já estreou com os personagens adequados nessa mudança de condições financeiras, uma grande crise que se abateu sobre boa parte da população brasileira. E por isso a TV Globo foi acusada de escamotear essa informação do público, já que ela já havia gravado os capítulos previamente, supostamente com uma vantagem que lhe daria então essa pecha de ter a informação e sonegar ao público. O que depois demonstrou-se que não era bem assim, né? Então a imprensa resolveu louvar as novidades da concorrente da TV Manchete, Pantanal, que, concorrente, um modo de dizer, não é? Porque a novela das 8, que hoje é das 9, na época começava por volta de 8h30 da noite. E nessa hora, a TV Manchete exibia o seu Jornal da Manchete. A novela principal da emissora só ia ao ar às 9h30, quando terminava o jornal e também terminava a novela da Globo, né? Pantanal estreou em março, também poucos dias depois do confisco do dinheiro, e conquistou a crítica, conquistou boa parte do público, fez grande sucesso, né? Benedito Rui Barbosa conseguiu desenvolver na Rede Manchete uma história que há muito tempo ele não conseguia fazer na Globo, embora quisesse, e demonstrou, para quem ainda tinha dúvidas, de que era um autor digno de ocupar o horário nobre, com uma história cativante de uma família de peões de boiadeiro, criadores de gado, os Leôncio, liderados pelo José Leôncio, papel de Cláudio Marzo, e os seus problemas com a esposa com quem ele não viveu, a cozinheira que era apaixonada por ele, com quem ele tinha um filho, o seu filho criado na cidade e que há um conflito não só de gerações, mas também de ideias, né? Já que ele aos poucos vai aceitando o que é e o que significa o Pantanal na vida do seu pai e da sua família, não é? Um super elenco com Cláudio Marzo, Cristiana Oliveira, Marcos Winter, Natália Timber, Elaine Cristina, Ingra Liberato, Carolina Ferraz, Almir Sater, Sérgio Reis, Ângela Leal e muitos outros. A novela foi marcante por muitos motivos, né? Você que nunca viu, procure, no YouTube tem. Pantanal é uma novela histórica porque ela mostrou que era possível, primeiro, situar uma história de ficção em capítulos nessa região, ilustrar as passagens da família Leôncio, da sua história intrincada, com cenas muito bonitas de natureza, uma trilha sonora autenticamente brasileira, muito inspirada, que chamou muita atenção do público e incomodou a TV Globo com a sua linha de shows, né? Rainha da Sucata não concorria diretamente com ela, mas tinha muitas qualidades e por isso mesmo também fazia muito sucesso. Ao contrário do que pode pensar quem hoje lê que, por exemplo, Pantanal ofuscou Rainha da Sucata. Rainha da Sucata é uma novela que reuniu um elenco poucas vezes reunido em tamanho quilate nas novelas da TV Globo. Regina Duarte, Glória Menezes, Tony Ramos, Renata Sorrah, Raul Cortez, Araciba Labaniani, Sete Bruno, Paulo Gracindo, Cleide Ácones, Daniel Filho e muitos outros. Essa história tratava da troca de mãos que estava acontecendo na época no dinheiro, né? O dinheiro que circulava nas grandes cidades, principalmente. Gente sem tradição, até sem instrução, como Maria do Carmo, que era a personagem de Regina,
se tornou muito rica com o passar dos anos, ao passo que os tradicionais, os quatrocentões, como os Figueroas, família de Betinho, Paulo Gracindo e Laurinha, Glória Menezes, estavam cada vez mais em dificuldades financeiras, vivendo de pose e não de reais condições, né? Essa novela é contemporânea da trama de Verão 90, no que nós vamos ver nos próximos dias, que já mostrou no seu primeiro capítulo uma ceninha que é do último capítulo da antecessora de Rainha da Sucata nesse horário, Tieta, de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, a partir do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Tieta, personagem título, era vivida por Beth Faria, que passou 20 anos ausente da sua terra natal, uma cidade chamada Santana do Agreste, no Nordeste, e voltava depois desse tempo disposta a se vingar dessa cidade que a viu ser escorraçada por um pai muito das antigas, reacionário, né? O senhor Zé Esteves, personagem de Sebastião Vasconcelos, graças às intrigas da sua irmã invejosa, Perpétua, Joana Fon. E Tieta conquistou o público, fez muito sucesso nas suas 3 apresentações no Brasil até agora, né? 2 na Globo e uma recentemente no canal Viva, quando conquistou uma nova geração de fãs. E era uma novela muito incrementada com ingredientes de humor, de picardia, que colaborou muito para o grande êxito da história de Jorge Amado, muito bem transposta para a televisão, com todos os seus ingredientes necessários e inéditos na ocasião, criados pelos autores, né? No horário das 8, depois de Tieta e Rainha da Sucata, Cassiano Gabos Mendes voltou a essa faixa após uma ausência dela de 6 anos desde a sua estreia com Champagne, para escrever Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal, que por pouco não se chamou Amor e Ódio, que é um nome que 11 anos depois nós veríamos uma novela do SBT, né? Meu Bem, Meu Mal tratava do limite tênue que há entre justamente o amor e o ódio na trajetória dos personagens ligados todos à família Venturini, que tinha na sua empresa principal, a Venturini Designers, 30% das ações sob o poder de Ricardo Miranda, personagem de José Maier, que representava para Dom Lázaro Venturini, o patriarca vivido por Lima Duarte, o símbolo vivo, a prova viva do adultério da sua mulher, que já havia morrido, mas na verdade Ricardo era filho de Dom Lázaro e passou a vida inteira renegado por esse pai, né? Ricardo tinha um caso com a nora de Dom Lázaro, sua cunhada Isadora, personagem de Silvia Pfeiffer, na sua primeira novela, e desde então a atriz nunca mais deixou de ser criticada por muito preconceito, já que ela era modelo, né? E se tornou atriz, defendeu muito bem vários personagens que recebeu ao longo da sua carreira, esse foi o primeiro deles em novelas, mas sempre foi alvo de muito preconceito. Nessa novela, inclusive, embora ela não tivesse a idade que a personagem pedia necessariamente, né? E isso é uma desculpa que muita gente usou para pichá-la, ela desenvolveu muito bem aquela personagem fria, calculista, ambiciosa, que colocava os interesses financeiros e de poder no jogo das empresas acima, por exemplo, da felicidade amorosa dela mesma e dos seus filhos. Marco Antônio, Fábio Assunção, também estreando em novelas, e Victoria, Lisandra Souto. Mas os outros horários da TV, das novelas, em 1990, também tinham atrações para todos os gostos. A crise econômica e a mudança de condições financeiras de uma hora para outra também deu a tônica de uma outra novela na época, Gente Fina, a novela das 6, que estreou em março de 1990, escrita por Luiz Carlos Fusco e Marilu Saldanha, a partir do argumento inicial criado por José Louzeiro. Essa novela tratava da mudança de condições de vida dos personagens Guilherme e Joana, interpretados por Hugo Carvana e Nívia Maria, que tinham uma vida relativamente boa no bairro carioca de Copacabana e são obrigados a se mudar para viver de favor numa casa no bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade. A partir daí, nessa nova realidade a qual a família tem que se submeter, desenvolvem-se os conflitos da novela com os interesses amorosos dos personagens jovens, uma personagem, Janete, vivida por Sandra Breia, que desejava roubar Guilherme de Joana, podemos dizer assim, e um grande mistério que acabou sendo criado para levantar a audiência, já que a novela enfrentou problemas de repercussão de quem matou o personagem Arthur, vivido por Gracindo Júlia. O curioso disso é que o personagem revelado como assassino, Frederico, vivido por Carlos Zara, não estava ainda na novela quando o crime havia acontecido, mas foi revelado como assassino no final, graças a diferenças em negociatas e
esses conflitos que determinam muitos acontecimentos nas novelas, nem sempre desembocando em crimes, né? E em substituição a Gente Fina, em agosto de 1990, estreou no horário das 6 da TV Globo a novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez. Barriga de Aluguel é uma das novelas mais longas da TV Globo, teve 243 capítulos, dirigidos por Wolf Maia, e contava a história de uma jogadora de vôlei, Ana, vivida por Cássia Kiss, que era obrigada a alugar a barriga de uma jovem, Cláudia Abreu, para poder ter um filho, já que ela tinha dificuldades para ter esse filho com o seu marido Zeca, Vitor Fasano. Só que conforme a história evolui, a criança nasce, existe toda uma discussão em torno de quem seria a mãe dessa criança. A mãe que cedeu o seu material genético para que ela fosse gerada, ou a mãe que efetivamente carregou a criança na barriga por 9 meses e sentiu as dores do parto, a mãe que deu à luz essa criança. Quem é a mãe? Né? É um conflito que depois foi retomado nessa junção de ética e filosofia e avanço da ciência em O Clone, 2001, da mesma autora, Glória Pérez, em relação a que implicações teria a decisão sobre quem é a mãe do clone, a sua originária mãe do rapaz que foi clonado, ou aquela moça deusa, Adriana Lessa, que deu à luz o Léo, que depois de adulto foi Murilo Benício, né? Barriga de Aluguel fez muito sucesso na época. Não faltaram vozes a dizer que ela poderia muito bem ter sido uma novela das 8, graças à sua poderosa aliança de história ficcional, bastante novela mesmo, com N maiúsculo, e as discussões éticas e mesmo jurídicas que ela suscitava com a sua trama, né? No elenco, muitos destaques, alguns deles é impossível da gente não fazer, como Leonardo Vilar, né? É um personagem muito lembrado por quem gosta de novela, o seu Ezequiel, o pai de Clara, que era testemunha de Jeová e tinha posições muito severas em relação à vida, graças ao seu olhar religioso dos fatos, né? Ao modo como ele encarava a vida. Leide Francisco, Adriano Reis, René de Vilmon, Beatriz Segal, Mário Lago, Jairo Matos, campeão de cartas da TV Globo, naquela que foi a sua primeira novela, né? No horário das 7, em que hoje nós vemos Verão 90, o ano começou e transcorreu quase que o primeiro semestre inteiro com um grande sucesso que já vinha de 1989, Top Model, de Walter Negrão e Antônio Calmon. Walter Negrão, que nesta semana anunciou a sua aposentadoria e que fará falta junto ao público de novela, né? Esse é um caso para um outro TBT ou um outro encontro nosso e retomaremos essa questão. Walter Negrão e Antônio Calmon se reuniram para escrever essa novela que agradou em cheio não só ao público jovem, como muitos dos personagens da história, mas também aos adultos que se interessavam pela trama que envolvia basicamente uma grande disputa entre dois irmãos, os Kundera, Gaspar, Nona Leal Maia, e Alex, Cécio Thierry. Aliada a essa disputa entre esses irmãos estava a figura de Duda, uma modelo interpretada por Malu Mader, que é contratada para ser a cara da Covery, a empresa dessa família, e que se envolvia com um rapaz que fugia da polícia, ia parar de São Paulo. No Rio, o Lucas, papel de Taumaturgo Ferreira, e que procurava quem era o seu pai verdadeiro, se justamente Gaspar ou Alex, já que a sua mãe, quando faleceu, uma participação muito especial de Marília Pera, não revelou a ele quem era esse pai, apenas deu indicações que pudessem fazê-lo, quem sabe, encontrá-lo, né? Top Model fez muito sucesso, era uma novela feita com jovens, mas não somente para os jovens, e lançou moda para o próprio autor, Antônio Calmon, em suas novelas posteriores, né? Sempre com essa tônica de uma temática forte ligada ao jovem, conflito de pai separado, a primeira relação sexual, a menstruação, a menina que não tem orientação de uma figura materna em casa para isso e tem vergonha de conversar com o pai, esse tipo de coisa. Top Model foi substituída em maio de 1990 por Mico Preto, uma junção de 3 autores, Leonor Basser, Marcílio Moraes e Euclides Marinho, todos na ocasião já com experiência no gênero, alguns mais do que outros, e foram juntados nessa história dirigida por Denis Carvalho, que hoje é vista como cult, né? Centrada num funcionário público chamado espirituosamente, sem trocadilho, de Firmino do Espírito Santo, personagem de Luiz Gustavo, que acaba se tornando procurador com plenos poderes sobre o patrimônio de Áurea Menezes Garcia, a personagem de Márcia Real,
uma senhora milionária, dona de empresas, que desaparece sem maiores indicações de onde ela tenha ido parar, e com isso causa uma rebordosa na família Menezes Garcia, especialmente nos filhos dela, Fred José Wilker, Adolfo Tato Gabos e Zé Luiz Miguel Falabella. Firmino entra em contato com essa família, se envolve com Cláudia, personagem de Luiz Cardoso, noiva de Fred, e a sua noiva, inicialmente, Sarita Glória Pires, acaba envolvida numa trama de se casar com o deputado Zé Maria, personagem de Marcelo Pique, que era homossexual e tinha um caso com o Zé Luiz, mas a sua condição, vamos dizer assim, né, não seria bem aceita junto ao eleitorado, prejudicaria sua vida pública caso viesse à tona. Então ele era obrigado a ter essa história de um casamento de fachada e tudo. Mas a novela tinha um tom, como o horário pede, leve, de comédia, e hoje, como eu disse, ela é considerada cult, é tida como cult. Mas, como ela nunca foi reprisada e há poucos registros de Mico Preto na internet, poucos vídeos e tudo, fica um pouco complicado de você sacramentar que essa novela, por exemplo, foi tumultuada apenas pelo que a gente pode ver, né? Os autores dizem que escrever a novela eles se divertiam muito. Uma reprise de Mico Preto, ou uma oportunidade de poder vê-la num streaming, num DVD, caso ainda fosse lançado, seria muito interessante, porque novelas incompreendidas à sua época, às vezes se tornam mais palatáveis junto a um novo público, que entende as suas implicações temáticas, as próprias dificuldades que os autores e atores têm, numa outra situação, num outro contexto, né? Quem sabe, numa outra oportunidade, Mico Preto seria valorizada como parece não ser, olhando de hoje. No horário das 6, das 7 e das 8, essas eram as novelas da TV Globo na época. E a sua grande concorrente no setor, em 1990, era a TV Manchete, que, além de Pantanal, iniciou o ano de 1990 com o seu horário de 9h30 ocupado por Cananga do Japão, uma novela de Wilson Aguiar Filho, que foi escrita a partir do argumento criado pelo próprio dono da emissora, Adolfo Bloch, que desejava há alguns anos fazer uma novela que retratasse a sua juventude da década de 30 no Rio de Janeiro. Cananga do Japão transcorre exatamente entre o craque da Bolsa de 1929, né, a Bolsa de Nova York, que prejudicou a economia do mundo todo, e 1939, o estouro da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, a novela se desenvolve ao longo desses 10 anos, centrada na trajetória de Dora, que era a personagem de Cristiane Torlone, uma moça rica, refinada, culta, muito bem educada, cuja família tem uma derrocada graças justamente ao crack da Bolsa. O pai dela se suicida, que é o personagem de Sérgio Brito, e eles acabam tendo que se mudar para uma pensão do tio dela, o senhor Epílogo, papel de Rubens Correia, no Rio de Janeiro. Ela se emprega no Grêmio Recreativo Cananga do Japão, que era uma casa noturna no centro da cidade, na Praça 11, e com esse emprego que ela arruma, que é de chapeleira, ela conhece um cafetão, uma figura boêmia, Alex, vivido por Raul Gazola. E a partir desse romance dos dois, que tem muita sinceridade de sentimentos, mas também objetivos diferentes da vida de um e de outro, e outras pessoas atravessando o caminho deles, como Letícia Viana, a milionária vivida por Tônia Carreiro, seu filho Danilo José Peristânio, que é uma grande oportunidade para Dora retomar a condição social que tinha antes, e por isso aceita o pedido de casamento dele, Lisete, Elaine Cristina, que é com quem Alex acaba se casando, Chico Viana, papel de Carlos Alberto, pai de Danilo e marido de Letícia, num casamento sem amor, e que depois nós descobrimos com o desenrolar da novela que é o pai também de Alex, vejam só. E aliados a esses conflitos que iam muito além dos amorosos, né, os personagens de Cananga do Japão eram muito bem delineados. Você tem uma contextualização histórica muito boa para essa trama, que são justamente os fatos de uma década muito conflituosa aqui no Brasil em termos de política, que é a década de 30, que começa com uma revolução que depõe um presidente eleito de maneira discutível, né, e inicia-se um governo de Getúlio Vargas, que atravessa toda essa década, e todos os personagens importantes da vida política e cultural do Brasil naquele momento, se não são citados somente, eles aparecem em Cananga do Japão, como o jornalista Aparício Torelli, o Barão de Itararé, para quem não conhece, que na novela era interpretado por Marcos Oliveira,
ou o Beisola da Grande Família, para você que não reconheça pelo nome, né? Olga Benário, papel de Bettina Vianney, Luiz Carlos Prestes, seu marido, né? Interpretado por Cassiano Ricardo, e muitas outras figuras históricas dessa época eram abordadas, tinham as suas trajetórias abordadas no contexto, aliando ficção e realidade de uma maneira muito feliz, como é difícil fazer em dramaturgia. E fica aí um outro desafio para Verão 90, que é essa junção complicada de inserir uma história ficcional num contexto real e que o público cobrará todas as falhas, grandes ou pequenas, que haja de ambientação, de vestuário, de caracterização, de expressões que não se falava na época, mas se fala posteriormente, etc. Aliar a ficção e a realidade numa história em capítulos é uma tarefa muito difícil e isso tem que ser levado em conta. Em Kananga do Japão, foi muito bem levado. Foi um trabalho de sucesso, de boa repercussão, em que isso foi atingido com bastante felicidade. 1990 é um ano muito rico para a dramaturgia, como você pode ver, caso não se recorde propriamente tendo assistido essas novelas na época. A trama de Verão 90 se passa na primeira metade da década de 90. Ela vai ter uma fase em 1990 e depois terá uma passagem de tempo. Quando essa passagem de tempo chegar, quem sabe do nosso encontro nós não contextualizamos você sobre as novelas do momento em que os personagens vão estar, tá certo? Convido desde já todos mais uma vez a se inscreverem aqui no nosso canal caso não tenham feito isso e acompanhar todas as nossas novidades, entrevistas, TBTs às quintas, as lives, TV no Mundo com o Renan Vieira e tudo mais que nós temos aqui no nosso canal. E na próxima quinta-feira temos um novo encontro num novo TBT da TV. Um abraço, tchau!